Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos aqui para mais uma live especial, hoje falando com um especialista. Estarei trazendo aqui um grande colega, um nome aí, o Ricardo. Deixa eu ver se ele já está aqui a postos para fazer o convite. Vamos lá. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Lilian. Olá, boa noite, Tudo Ricardo. bem? Que bom, deu certo aí a conexão, Tudo né? certo. E aí, tudo certo? Vamos para uma jornada aí com uma live super especial, trazendo com certeza assuntos pertinentes da área da enfermagem, no que tange aí processo seletivo, que é um grande desafio aí para nossos alunos, para os nossos técnicos auxiliares de enfermagem. Mas antes, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, Ricardo. Fala um pouquinho de você, qual a sua área, qual a sua pegada aqui para os nossos queridos alunos e as pessoas que estão acompanhando, que já está, inclusive, aí no mercado de trabalho. Lembrando que esse canal é tanto para já quem tem a formação de auxiliar técnico, para quem já está aí na labuta, que já está aí dentro do mercado de trabalho, tá? Então, eu gostaria muito que vocês interagissem. O Ricardo aí é uma grande referência, mas eu vou deixar a apresentação para ele. Vamos lá, Ricardo. Olá, boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer aí o convite da professora Lilian, né? Acho que é muito importante esse trabalho, né, que ela faz, principalmente para pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, alguns que já estão atuando, mas, enfim, saber um pouquinho como funciona um processo seletivo, as especialidades, o que é comentado. Então, isso é bem importante. Então, assim, me apresentar para quem não me conhece, eu sou o Ricardo, sou enfermeiro de graduação, tenho como especialidade cardiologia, que eu amo de paixão, né? Tenho outras. Hoje, atualmente, eu trabalho na parte mais administrativa, né? Hoje eu sou gestor de enfermagem, mas atuo sempre que possível dentro de salas de emergência, atuando em urgências e emergências como PCR, outras emergências aí que ocorrem dentro de um pronto-socorro. Tá? Sou formado desde 2008 e sempre atuando na área de urgência e emergência. E uma grande referência aí quando o assunto é cardiologia. Principalmente as famosas PCRs, né, Ricardo? Sim. Que é um tema assim que está super cobrado, tanto no concurso público como processo seletivo. Inclusive, eu trouxe aqui, né, qual tema relacionado à PCR que, assim, dispara nos processos seletivos, né? Mas essa resposta aí você não vai dar agora, você vai dar lá no final da nossa live. Tá bom. Vamos trazer aqui, então, algumas... Antes de falar, né, da PCR em si, eu gostaria que você trouxesse o conceito. O que vem a ser a PCR, né? Qual o conceito exato da PCR? Certo. Vamos lá, pessoal. Para a gente entender um pouquinho, falar sobre parada cardiorrespiratória, né, com PCR, ela, fisiologicamente dizendo, ela é a cessação que súbita das atividades mecânicas do coração. Então, assim, caracteriza por quê? Pela ausência do pulso e ausência de movimentos respiratórios. Então, embasando de uma forma objetiva, né, a ausência de pulso e movimentos respiratórios causam uma parada cardiorrespiratória. E se não for tratado de imediato, pode realmente fazer lesionar a parte cerebral, que inicia rapidamente, em cerca de 3 minutos, mais ou menos. Certo. E para quem está se formando agora, ou para quem já é profissional da área, Ricardo, é muito bom estar atento, né? Que essa PCR ela pode acontecer tanto dentro do ambiente intra-hospitalar, com toda uma estrutura, como o ambiente extra-hospitalar. Lógico que quando tem um ambiente intra-hospitalar, o que a gente tem a nosso favor? Os recursos. A gente tem um carrinho de parada, a gente tem toda uma maleta
né, para atendimento essa parada. Mas e quando acontece na rua, assim? A primeira coisa, ou dentro de casa, ou você está numa festa, uma pessoa já dá sinal. Quais são os principais sintomas para você falar assim, ó, esse cara está em PCR? Porque o que acontece? O que eu já vi até em noticiários, que tem pessoas que começam a realizar a reanimação, né, começar as manobras, e o paciente não parou. O paciente não teve parada. E começa lá a massagear, né? Então, por que acontece isso? Porque faltou aquele feeling da pessoa que está olhando e falou, não, algum sinal tem de diferente. A pessoa, para parar, ela tem que apresentar algum sinal, alguns sintomas. Quais são esses sintomas? Isso mesmo, ele é um assunto bem importante, porque quando a gente está dentro do ambiente hospitalar, fica mais fácil você estar atuando, porque você vai ter o carro de emergência, você tem desfibrilador, você tem o respirador, né? Então, a equipe em si ali fica mais fácil para você lidar com a situação. Mas em casos de acontecer uma PCR na residência ou na rua, né, a primeira sinal aí que vai aparecer, né, é a cessação respiratória do paciente. Então, você vai avaliar, né, verificar pulso carotídeo, chama a pessoa, né, ela não vai responder, verificar pulso carotídeo de 8 a 10 segundos, tá? Não ultrapassar isso, sem perder muito tempo, não tem movimentos respiratórios, o tórax não expande. Então, você inicia-se o quê? A RCP, tá? Você vai fazer as compressões. Se tiver sozinho, você faz as compressões contínuas, né? Até na última atualização, a gente fala que a compressão contínua hoje ela está em primeiro lugar, que vai fazer toda a parte circulatória. Se você tiver em duas pessoas, fica mais fácil de você lidar. Até porque as compressões, você fazendo continuamente, ela deixa a pessoa bem cansada, né? Em sala de aula, a gente às vezes eu faço com os alunos e eles falam, né? É cansativo. E realmente, então você tem que revezar, mas fazer as compressões de forma correta, né? A profundidade é importante, quando você faz as compressões de 2 polegadas, que dá mais ou menos 5 a 6 centímetros para o adulto, e fazendo de forma correta e efetiva, tá bom? Até a chegada realmente do socorro, né? Um suporte avançado, onde que vai trazer um DEA para fazer a desfibrilação. Perfeito. Aí pensando nisso que você falou agora, o fator cansaço, né? Então a pessoa ela precisa sempre se atenta, assim, antes de iniciar já chamar o socorro, né? Antes dela iniciar, ela já faz, se ela estiver sozinha, então primordial. Porque o que a gente percebe? A pessoa fica tão desesperada, ela já começa, né, a querer identificar e massagear, só que ela esqueceu do principal, ela está sozinha. Então, ela pode até colocar no Viva Voz, né, ligar lá no 192, né? Às vezes a pessoa até não sabe nem para onde ligar, né, na loucura, na correria. Eu sempre falo aqui nas minhas aulas, deixa, você que trabalha em serviço de atendimento direto ao paciente, só você e o paciente, os números de socorro ali, de urgência, né? Porque na hora, será que é 193? Será que é 192? Sempre até eu lá no início da minha carreira, eu sempre tinha essa dúvida. Então, como eu tinha essa dúvida, e o diferencial do nosso canal é esse, trazer a nossa vivência para o nosso aluno aqui, ou o nosso ouvinte, o nosso profissional, não passar os perrengues que a gente passou aí sem tanto recurso no passado, né? Então, sempre ter a colinha ali do serviço de urgência e emergência, que numa hora, ainda mais se for parente, se for alguém muito próximo, Ricardo, dá um pane, né? Eu, recentemente, aqui tive uma emergência dentro de casa, né? Lógico que não foi uma parada, graças a Deus. Eu estava com uma outra pessoa. E eu falei, olha, liga no SAMU, né? Que era algo que chegaria mais próximo, transporte. E tinha os recursos que eu precisava. Aí, lógico, a pessoa não é da área da saúde, eu falei 192, né? Então, isso é importante você ter anotadinho. Se confunde, coloca lá 192. Então, antes de iniciar a massagem, fazer o contato, principalmente se você estiver sozinho. Se você estiver com alguém, já pede para a pessoa, olha, já liga no serviço de urgência, já liga no 192, porque nesse momento, Ricardo, eu já vi profissionais
já formados, ligando no 93. Não que não venha o 93, mas tem diferença do chamado do 93 para o 92, não tem, Ricardo? Sim. Você que é do serviço de urgência, fala um pouquinho, saindo um pouco dessa nossa linha agora, traz um pouquinho só desse diferencial, porque as pessoas ainda batem na tecla. Não, o 193 ele até vai, mas ele tem uma coisa de diferente. Qual que seria? Então, vamos lá. Só passando um pouquinho aí que a Lilian falou. É muito importante porque, principalmente quando você tem idosos em casa, que às vezes acontece alguma coisa, é bom ter uma agendinha, alguma coisa fácil ali que seja próximo, né? No caso, precisar de uma emergência, esteja sozinho. A outra situação são quando muitas pessoas, elas até estudam, né, são da área, mas quando realmente acontece com um familiar, a coisa fica um pouco diferente, né? O fator emocional Então, aflora, né? aí ela começa a querer ajudar e esquece de chamar o auxílio. Então, assim, né, hoje nós temos o serviço realmente, o SAMU, que você vai ligar, ele vai fazer uma breve triagem aí, onde ele vai ver a situação, ele vai perguntar algumas coisas, e pode mandar um suporte básico, tá? Ou realmente mandar um suporte avançado, quando ele falar realmente que está uma PCR, a pessoa está chamando e não está atendendo, então, no caso, aí vai vir com o médico, tá? E bem importante que ele vem com o desfibrilador, tá? No caso, o DEA. O DEA é o desfibrilador externo automático, que aqui no Brasil não usa com tanta frequência em alguns ambientes aí. Lá fora, por exemplo, daí você tem restaurantes, shoppings, em lugares que tem uma certa quantidade de pessoas, é importante, porque o DEA ele não foi feito para o profissional de saúde, sim foi feito para o leigo. Porque o DEA ele vai falando tudo para você, né? Você vai colocar de qual forma que você vai colocar os colantes, numa região do tórax, em que posição, e aí ele vai falando para você a hora que tiver realmente o ritmo que for chocável, aí ele vai pegar e avisar você. Na hora que você tem que afastar, enfim. Então tem essa diferença aí. E também tem o resgate, que algumas pessoas chamam, ele também vai fazer uma breve triagem, né? E normalmente ele vai vir direto e ele vai fazer um serviço avançado aí de forma contínua até remoção, transferência para um pronto-socorro, para um hospital de referência. Isso. Lembrando que também o resgate ele já não tem um regulador, né? Ele já não tem um médico para dar as diretrizes. E às vezes, o que ele vai fazer? Ele vai te auxiliar, ó, liga no SAMU, porque o SAMU vai fazer. Então, eu já vi até colegas, não, insistindo, não, porque tem um médico regulador. E o médico, na verdade, faz esse intermédio. Então, é interessante trazer isso, né? Das pessoas. E falando do DEA, o DEA, na época, para quem nunca ouviu falar na vida, deve ter lembrado aí, eu não sei que time que era, eu sei que era no Brasil, um jogador, ele teve uma parada em pleno jogo aí, né? Ele teve um infartou. E aí, daquele tempo para cá, né, nos estádios também é obrigatório, assim como o Ricardo colocou, locais de grande circulação, o estádio. Por quê, gente? A gente tem sempre em mente, não, mas é atleta, não vai faltar nunca. Muito pelo contrário, o índice também é alto em pessoas jovens, Ricardo, de infarto e também atleta, né? Sim, sim. Tem isso dentro da literatura também, né? Ele não está livre de ter. Não, existe na cardiologia muitas síndromes, né? E às vezes alguns atletas, né? Nós sabemos que o atleta, por si só, ele já faz uma bradicardia, mas é uma bradicardia sinusal, aonde ele tem um músculo aumentado, um pouquinho mais aumentado, mas eu falo que sempre que é sadio, de forma boa, porque é músculo. Né? Então, mas pode sim, existem várias síndromes, né? Síndrome de Brugada, entre outros tipos de síndromes que pode acontecer com alguns atletas, e aí eles acabam tendo realmente uma parada cardiorrespiratória no meio do campo, como a gente já viu nas mídias. Ele está andando, daqui a pouco ele coloca a mão no peito e acaba desmaiando e faz todo o processo lá de compressões, e por isso que é importante você ter as ambulâncias nos estádios, né? Onde contém um médico junto, e lá tem o desfibrilador, né? Normalmente já tem o aparelho desfibrilador em si,
e às vezes o DEA, assim, alguns pontos estratégicos do estádio. Perfeito. E lembrando que o índice, quando infarta um jovem, é mais difícil a reversão, ou às vezes até o infarto fulminante mesmo, né, Ricardo, do que o idoso. Tem uma diferenciação do idoso para o jovem, né? O resgate, assim, né, segundo a literatura, mostra que o amadurecimento do coração da pessoa mais idosa, para ser mais fácil para quem está ouvindo, facilita numa massagem. Isso. Já o jovem já não tem uma formação anatômica ainda completa, Isso, não é a gente isso, fala que é o Ricardo? colateral, né? Você tem funcionalidades que é mais fácil no idoso, né? Na pessoa um pouco mais velha, de você fazer todo o procedimento e você ter uma resposta mais positiva. Quando é jovem, ele tem uma PCR, você precisa entender um pouquinho qual foi o motivo, né? Às vezes é genético, às vezes é alguma coisa, ou uso de... E às vezes a pessoa nem sabe, né, Ricardo? Desculpa te interromper. Às vezes as pessoas não sabem. Por isso é importante sempre fazer o check-up, tá? Porque nós da área da saúde, eu não me incluo porque eu sei o que pega. Se a gente não fizer o nosso exame ali anual, a gente peca, porque a gente vai deixando, vai cuidando dos outros e não cuida de nós. E os profissionais da área da saúde, eu ainda não tenho um estudo exato. Tem profissionais que adoecem, são doenças crônicas que poderiam ser evitáveis, como um AVC, uma hipertensão, que aquele famosinho, eu vou tomar um remedinho aqui e resolvo a dor de cabeça, quando vai ver um AVC, um problema coronariano, né? Uma disfunção coronariana. Então, vocês aproveitem que estão ouvindo, gente, não deixem de fazer o check-up, tá? E fiquem atentos, porque os fatores de risco, né? O Ricardo vai colocar aqui melhor do que eu. Fumo, né, Ricardo? Tabagismo. Coloca aí, Ricardo. Obesidade, Já para dar um alerta aí para os nossos tabagismo, alunos, né? obesidade, alimentação, né, uma alimentação irregular. Então, assim, começa a cometer algumas patologias de base, né, como a hipertensão. Eu sempre falo, né, para os alunos que hipertensão e diabetes são doenças silenciosas. E às vezes a pessoa, tô com uma dorzinha de cabeça e passa, toma um remedinho e deixa para lá. E aí, se você deixa agravar, isso pode piorar com o tempo, né? E, como você falou, profissionais de saúde são os mais teimosos, né? Nós sabemos, eles às vezes Verdade. eles brigam um pouquinho, evitam passar com o médico, fazer o check-up, né? Pelo menos uma vez aí por ano, mas é importante, né? Principalmente, hoje eu sempre falo, né? Se você colocasse aí há 10 anos atrás, você via quem tomava antihipertensivo eram pessoas com 45, 50 anos. Hoje você vê dentro de um pronto-socorro, hoje jovem com 30, 25 anos, toma Que o antihipertensivo. nível de estresse está bem elevado. Vamos e venhamos, O né? estresse Os já é pessoal mais considerado. jovens andam estressados por qualquer coisa. E pega ônibus, e vai para a faculdade, ou vai para a escola, e não tem uma alimentação legal, porque no meio desse caminho todo, né? Então, a gente precisa vigiar mesmo, né? Exatamente. E quando a gente fala, Ricardo, aqui de PCR, existe uma sequência exata dessa PCR. Você coloca aqui para a gente, também, pessoal, a gente está aqui trazendo tudo voltado para o seu conhecimento e também as principais questões de processo seletivo, seja ele a concurso ou processo seletivo na área privada, ou SUS, não importa. Todas essas questões que a gente está colocando aqui, fatores de risco, né? O manejo adequado, tudo isso faz parte, tá? E às vezes vocês estudam tantas outras coisas e não se atentam aos principais. E a sequência exata, né? Quantas compressões, ventilação, quando que eu posso usar? Existe ainda aquele famoso respiração boca a boca? Eu posso fazer, não posso fazer? Será que isso é legal? Então, vamos lá. O Ricardo, melhor do que ninguém, vai trazer aqui. A sequência exata mesmo de uma RCP, o Ricardo. A American Heart, né, que ela sempre coloca os guidelines aí na cardiologia mais recente, tinha já o Jove de 2010, 2015, agora atualmente tem a 2020, então sempre muda uma coisa ou outra. Então há um bom tempo atrás, uns 10 anos atrás, tinha aquela coisa, né?
Começa a fazer a compressão e vai lá, coloca a boca e faz ventilação, seja no meio da rua, em Era assim casa, enfim. Era mesmo. bem complicado. E eles começam, a cada 5 anos, eles acabam mudando, né, algum protocolo. Então, assim, hoje, né, continua ainda sendo, né, produto, né, 30 compressões cardíacas e 2 ventilações, né. A avaliação do pulso carotídeo, né, é o ideal ali, de 8 a 10 segundos, para ver realmente você tem pulso ou não. E as compressões. Se você está sozinho, você tem realmente que fazer as compressões contínuas. Hoje, né, a parte de circulação ela é mais importante. Se você faz com uma compressão efetiva e contínua, realmente você tem uma sobrevida bem melhor aí, até a chegada no socorro médico. Certo. E lembrando que tem a profundidade adequada e também o ritmo adequado, né? Sim. Tem até uma musiquinha famosa aí, é o Bee Gees, aquela musiquinha que dá um passo a passo lá para você fazer a compressão, né? Para quem não conhece, depois eu deixo aí o link e vocês vão ter acesso. Mas não posso fazer rápido, mesmo porque eu vou cansar, vou fadigar, né? E tem 100 a 120, um ritmo bem, isso. São compressões né? de 100 a 120 compressões por minuto, Isso. de efetiva de 2 polegadas, de 5 a 6 centímetros, para você ter uma profundidade, e não é fazer a lista e esperar o tórax expandir, você tem que esperar o tórax expandir, senão você não vai ser efetiva e não vai resolver. Você vai ver Perfeito. que vai ficar todo cianótico nesse paciente, vai ficar todo cianótico, porque ele não está sendo efetivo. No momento que você faz uma compressão efetiva, a sobrevida é bem melhor, e você pode reparar que assim, cansa. Não, vou dizer que não, cansa bastante. A gente faz às vezes com os manequins na escola e os alunos falam, nossa, eu fiz aqui um ciclo e já estou cansado. Falei, exatamente. Às vezes é joelho no chão, que você tem que realmente estar fazendo ali no chão, sempre numa região rígida. No caso intra-hospitalar, é Perfeito. importante que às vezes tem aquela parada, né, dentro de uma enfermaria, até dentro da sala de emergência, e todo mundo vai para cima fazer as compressões, só que nunca esquece que o colchão ele afunda, né? Então, Exatamente. isso tem um acrílico que fica do lado do carro de emergência, onde você coloca, né, esse acrílico embaixo, que ele vai ficar de uma forma mais rígida. Aí você começa a fazer as compressões, sempre fazendo revezamento. Eu sempre falo que uma PCR, né, ela faz parte do nosso dia a dia, principalmente que trabalha na urgência e emergência, dentro de uma UTI, e não pode ser todo mundo batendo cabeça. Né? Então tem que ser uma coisa muito Sincronizada. organizada. Né? Quem vai ficar marcando tempo, quem vai ficar no carrinho de emergência, quem vai fazer as compressões, quem está ali auxiliando o médico. Às vezes você tem uma equipe grande que você consegue fazer isso, às vezes só tem 3 pessoas, 2 pessoas. Então você vai priorizar realmente o que é mais importante ali, tá? Até a É, chegada de alguém para estar ajudando. é. Foi muito bom você tocar nesse assunto, que inclusive hoje foi uma pauta até do almoço. A gente almoça e vai falando também da nossa vivência, não tem jeito, né? E uma das falas foi uma colaboradora que em outra unidade, ela falou, nossa, eu cansei muito, que eu atendi uma parada, mas as pessoas estavam batendo cabeça. Exatamente isso. Tem que ter a divisão das tarefas. Eu prefiro, na minha jornada, né, que a minha jornada antes de ir para a área mais administrativa era com criança. E assim, gente, gritaria, correria vai atrapalhar. Eu preferia, às vezes, estar entre 2 ou 3, do que estar em 5, 6, bater. Ó, você fica contando aí, né? Fica no tempo, o outro na aspiração lá das ampolas, mesmo porque tem um protocolo de segurança, né? Sempre o readback a gente tem que implantar lá, ó. O médico pediu uma ampola de adrenalina, então você também tem que se atentar a isso, né? Doutor, ó, aqui, aspirado uma ampola de Exatamente. adrenalina, sempre devolver para ele. O único local, já estou aproveitando também, Ricardo, e colocando aqui, né, puxando um pouco a minha sardinha também da área da qualidade. Numa parada, o grande segredo é você marcar o tempo certo, né? Essa sincronização tem que ser bem legal. Aspirar o medicamento conforme o médico solicitou e na dosagem certa. Por quê, pessoal? O médico está lá pedindo para você aspirar, tal, você entendeu o outro, não vai ser efetivo, você não está nem aspirando o medicamento, então sempre devolve para ele, olha,
sei lá, 10 ml de bicarbonato, tá aqui, doutor, 10 ml de bicarbonato. Porque numa urgência, numa situação de emergência, todo mundo fica muito, né? Por mais que você tenha tranquilidade, muito assoberbado. Então, às vezes ele pode corrigir ali. Não, não, pedi uma, são duas, né? E isso sempre trazendo para a área da segurança do paciente, né, Ricardo? Exatamente. E assim, vamos falar até um pouquinho da parte hospitalar, né? Então, para você mesmo que está entrando agora no mercado, principalmente está o primeiro emprego, né, atuando, você coloca no pronto-socorro, o interessante é sempre você, né, pedir para o enfermeiro estar levando você para conhecer a unidade por inteiro, principalmente sala de emergência, né? Conhecer o carrinho de emergência, né? Porque o carrinho, ele tem um padrão, vamos dizer assim, que quase em todos os lugares são as mesmas coisas. Só que são drogas, às vezes, diferentes, quantidades diferentes. Então é importante, porque você vai fazer parte da equipe ali naquele momento da parada. E ali o enfermeiro, ele é a liderança principal, mas nem sempre, às vezes ele não vai estar naquele momento, tá? Então, é importante ter uma pessoa que vai estar auxiliando ali junto ao médico, uma pessoa que vai estar na parada no carrinho de emergência, sempre fazendo a devolutiva, como a própria Lília colocou, né? Em voz alta, porque todo mundo tem que estar ouvindo isso dentro da equipe, se tem 2, tem 3 ali, todos têm que estar ouvindo e fazer a confirmação. Isso é de suma importância, porque às vezes a pessoa está no estresse, está nervoso, me dá, me dá isso, me dá midorana, me dá epinefrina, me dá não sei, me dá corona, aí falam tudo de uma vez só e você não sabe o que vai primeiro. Então, a importância ali, bom, quando o enfermeiro está, porque ele vai estar orientando tudo, né, doutor, o que vai ser aquele primeiro, olha, faz isso, fulano. E como a Lilian colocou, para não ter essa confusão, você pode ter uma escala de serviço, olha, se essa semana, se tiver acontecido alguma coisa na sala de emergência, o fulano vai estar em tal, o Beltrano vai estar em tal lugar, para quando chegar não ter essa confusão. Porque às vezes você tem uma parada e você faz tudo bonitinho, tudo certinho, tudo redondinho, e às vezes, infelizmente, o paciente vem a óbito, né? É muito triste isso, só que faz parte, é evolução. Mas você, realmente, você chega para a equipe e fala, oh, gente, obrigado, porque foi uma parada que todo mundo fez o possível e impossível ali naquele momento. Então, às vezes, é muito ruim quando você pega, aí um fica 2 em cima para pegar um acesso, o outro fica brigando, o outro não sei o quê. Então, gente, assim, isso tem que virar uma rotina, né, dentro do serviço, que somente no pronto-socorro. Isso pode acontecer a qualquer momento, tá? A qualquer hora pode acontecer. Às vezes e a organização é tudo, né, Ricardo? Isso, pronto-socorro é assim, às vezes está tranquilo, mas de repente enche. E pode ter essas intercorrências, tanto de porta na sala, vir de ambulância, pode vir um resgate, pode vir um SAMU, né? Como os pacientes estão chegando na porta ali, né? Que passam por uma classificação de risco, aonde é iniciado ali, por exemplo, um protocolo de dor torácica, que você tem um protocolo a ser seguido. Então, você vai levar esse paciente, monitora o paciente, sinais vitais, né? Oximetria, acesso periférico, coleta de enzimas cardíacas, tudo isso, cada instituição ela vai colocar um protocolo, né, conforme é feito, né, junto com as diretrizes. Então é importante ter essa organização aí da equipe, tá bom? Então é fundamental o enfermeiro, como é fundamental os técnicos que estão ali junto. Então, assim, a gente também trabalha em equipe. Se você não trabalha em equipe, você não consegue fazer uma parada sozinho, isso não existe. Exatamente. Tá? O trabalho em equipe é fundamental, tá, gente? Perfeito. Não tem como a gente não fazer desta forma. Exatamente. E lembrando também que o fator anotação, né? Você está fazendo tudo ali no automático, sincronizado. Parou, pessoal? Anotem. Pelo amor de Deus, anota tudo. Né? Lógico que dentro de um protocolo de parada, todas as medicações são protocolos, né? Não vão fugir muito. Mas o horário que foi feito, como foi administrado, quantas massagens, porque pode ter implicações da ética mesmo, nossa, né? Algum processo, tá? E aí a gente precisa da anotação. A anotação de enfermagem, ela é de suma importância como a sistematização do enfermeiro, tá? O enfermeiro tem que fazer a evolução, né, direitinho ali, faz a SAI.
E o técnico de enfermagem ele tem que fazer anotação por vários fatores. Fatores internos de auditoria, fatores realmente do indicador, fatores de realmente o cliente ele vir pedir o prontuário por algum motivo, Exatamente. Parte judiciária. Então, assim, gente, existem vários fatores. E nós, da enfermagem como um todo, o nosso respaldo é o que a gente escreve, né? Então, a gente anota, faz a anotação, desde sinais vitais, como entrou, como chegou, o desfecho desse paciente, né? Então, a gente tem que colocar. Vou perder mais 2, 3 minutos? Vai. Mas pode ter certeza que esses 2, 3 minutos vai te fazer uma diferença lá na Diferencial. frente. Com certeza. E, Ricardo, trazendo um pouquinho para a nossa PCR aqui, quando que eu devo entubar um paciente? Assim, o que o técnico ele deve estar atento? Ó, agora vai precisar de material de intubação, né? Porque toda parada automaticamente já intuba. Tem diferença ou não? Existe assim, duas situações, principalmente intra-hospitalar. É aquele paciente que já chega parado da porta, né? Que ele chega, então você tem que deixar as coisas já tudo já pronto na sala de emergência, o médico, auxiliar o médico, fazer o teste do tubo, do balonete, enfim, e você vai ter que fazer isso o mais rápido possível. E existe outra situação onde o paciente está lá monitorado, né, e por algum momento ele faz um rebaixamento de nível de consciência, esse paciente começa hemodinamicamente dele começa a destabilizar, e aí sim, né, você vai ter que, junto, né, que a equipe, o médico vai estar presente e intervir realmente para uma intubação. Então, Então, intubação sempre indicada. é indicado sempre quando você... Hoje a gente fala que você é um paciente que já com Glasgow 8, às vezes você avalia para preservar a parte respiratória desse paciente, já é indicativo para intubação, tá bom? A gente tenta outras situações, né? Às vezes ele está com uma insuficiência respiratória, você coloca uma máscara de CPAP, coloca uma máscara no renalante, né? E tenta reverter a situação com droga, mas quando você vê que os parâmetros estão rebaixando, aí você tem que realmente intervir por um acesso definitivo. Nós tivemos muitos casos na época de Covid, né? Nós tínhamos pacientes que chegavam saturando 88%, 89%, você colocava num catéter, numa máscara no renalante, depois de uma hora você fazia uma tomografia, você via que estava com 60%, 70% acometido ali a parte pulmonar. Ele estava com insuficiência respiratória, e tinha que descer esse paciente para a sala de emergência e realmente intervir. Tá? Então, eram situações que você tinha que intervir. Aí você tinha que chamar o familiar junto com o médico, né, e conversar, explicar a situação. E às vezes o paciente estava consciente e estava explicando para ele, porque ele estava querendo respirar, já estava usando musculatura acessória, então realmente a gente não podia deixar esse sofrimento. Aí tinha que intervir com uma intubação. Perfeito. E em relação ao tempo, né, máximo, olha, estou numa parada, quando que a equipe deve definir assim, olha, não dá mais, o tempo máximo é esse. Qual é a definição do tempo máximo para uma parada, Ricardo? Algumas literaturas falam que uma parada, né, depois de 8 minutos, se você não intervir, realmente você começa a ter a parte neurológica começa a ser comprometida. Então, assim, a parada, de fato, vai seguir a conduta ali do médico, né? Até o momento que fizer todos os procedimentos, até o momento que ele chegar e falar, realmente, já foi um paciente que não deu para reverter, já foi feito todos os tipos de droga, todas as manobras possíveis, enfim. Então, isso pode durar dependendo de cada situação, tá? Fisiologicamente, te fala que se em 8 minutos realmente não se fazer nada, né, aí realmente é considerado já a morte. Mas isso depende muito de cada situação, de cada patologia, mas eu já fiquei em paradas com mais de 20 minutos, né? Todo mundo em cima, fazendo de droga, aí fez ritmo chocável, fibrila o paciente, aí ele fica, depois para novamente. Então, existe cada situação. Quem vai determinar isso é o médico que vai estar avaliando a melhor condição ali no momento que a gente realmente vai finalizar. Então, se
cai uma questãozinha dessa aí na prova, qual o tempo máximo de reanimação? É conduta médica, é o médico, ele define Pode cair uma certinho. pergunta assim, de várias formas, né? É conduta do Entendi. médico, é conduta do enfermeiro, é um tempo de 8, tem literatura que fala de 10 a 12 minutos, enfim. Depende de como vai ser elaborada essa pergunta, mas a conduta sempre ali é do médico, ele está atuando, ele vai, né, junto, que a equipe vai estar realmente falando, ó, vamos parar agora, né? Aí já dá o horário do óbito, enfim. Aí para, realmente foi feito tudo que era necessário e possível. Perfeito. E desfibrilação? Quando que a gente deve realizar? Como que eu posso utilizar uma desfibrilação? Você falou aí do DEA, né? Que isso daí, esse aparelho, esse recurso, o leigo tranquilamente pode fazer o uso. E a desfibrilação? Ela tem o mesmo conceito do DEA dentro do hospital, só que a gente utiliza. Traz um pouquinho aí do conceito de desfibrilação e como utilizar da melhor forma. Vamos lá. O DEA, como ele fala, né, o desfibrilador externo automático, ele é portátil, é pequenininho. Então, normalmente você usa muito em ambulâncias, né? Alguns setores que uma clínica, por exemplo, você usa. E ele vai fazer a função realmente, né? Ele vai similar, onde que ele achar ritmo chocado, ele vai ser acionado. Ele vai falar, ele é para o leigo realmente, ele vai falando passo a passo. Quando a gente fala de um desfibrilador, né, um equipamento maior, né, mais robusto, isso seria mais intra-hospitalar, algumas ambulâncias UTIs, né, as SAVs, SAMU, SAMU, né, por exemplo, eles têm realmente um desfibrilador. Então, assim, a desfibrilação, né, seria o quê? Um procedimento de emergência que consiste no quê? Na aplicação de um choque não sincronizado. A gente tem que diferenciar aí, né, que não é uma cardioversão, e sim uma desfibrilação. Então, é um choque não sincronizado de corrente elétrica que é feita no tórax do paciente, né? Certo. Então, ele é feito em alguns momentos. Quando isso? Quando o paciente tem uma parada, realmente está lá fazendo as compressões cardíacas, e naquele momento ele aparece um ritmo chocável, né? E quais são esses ritmos chocáveis, né? Então, a gente fala de fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. Então, esses são os ritmos chocáveis. A gente não precisa falar sempre que é uma taquicardia ventricular sem pulso, né? Até porque o paciente apresentando um pulso com ritmo consistente de fibrilação ventricular. Então, eu sempre coloco, né, para os alunos que fui ver TV, né? Que é uma forma de você decorar, né? Fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. Então, isso realmente em concurso sempre cai, né? Quais são os ritmos chocáveis? Aí tem lá AESP, uma atividade elétrica sem pulso, uma FV, TV, então, ou... Isso é questão de prova, hein, Isso é professor? questão É de questão de prova. prova. Então, o pessoal agora tem que se atentar. A pergunta é de US$ 1 milhão. É isso mesmo. Aí, ó. As perguntas que geralmente caem é essa mesmo, né? Qual é o ritmo Isso. chocável, né, Então, Ricardo? Eu lembro que eu fiz uma prova dessa Isso. e eu não sou da área da cardiologia. Eu só acertei porque eu estudei, hein? Mas é difícil para quem não é da área entender um pouquinho, né? Então, vamos lá, pessoal. O CH aí que agora está a questão aí de US$ 1 milhão. Isso é uma pergunta muito comum que acontece em concurso e processo seletivo também, né? Eu, por exemplo, quando eu faço entrevista, né, com alguém, então uma das perguntas, às vezes eu coloco uma situação, mas uma pergunta que é importante, porque a gente tem que saber, né, pelo menos esses dois ritmos aí, que é o momento que você vai realmente ali desfibrilar, Avaliar. né? Quando você vê, às vezes, em televisão, em filme, que colocam lá aquelas pá no tórax e levanta. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter gel, né? Porque senão queima, né? Então, Isso. ter cuidado. Todo mundo afastando, né? Para não levar choque. Isso. E aí, tem a sequência, né? Ele vai estar falando também, o desfibrilador vai colocar, afasta todo mundo. Ele carrega até, né? Porque tem um bifásico e monofásico, ele vai carregar lá 360 joules, choque máximo. Aí ele vai carregar, vai falar, se afasta e é aplicado o choque. E aí sempre de olho no monitor para ver se o ritmo voltou ali. Voltou.
Perfeito. Essa pergunta aí é top. E as pessoas negligenciam, Ricardo, que acham que essa questão é só para enfermeiro. E saber de ritmo chocado é só para enfermeiro mesmo, Ricardo? Não, é Não, né? importante, né? Técnico... É importante o enfermeiro sempre estar ciente, né? Eu sempre falo que o enfermeiro, dentro de uma sala de emergência, ele tem que entender um pouquinho de eletrocardiograma, isso é importante. Mas o técnico de enfermagem, que atua dentro do pronto-socorro, ele não é dizendo que ele é obrigado a saber tudo de eletrocardiograma, mas é importante, né? Às vezes tem lá, eu fiz um eletro aqui, tá tão a ritmo, tá tão para lá e para cá, aquele traçado, né? Então já chama atenção, né? Da mesma forma quando faz uma bradicardia, chama atenção, nossa, tá espaçado, aqueles ritmos, enfim. Então isso acaba chamando atenção. Mas é importante o técnico saber, né? Os ritmos chocáveis. Da pessoa que está ali no momento da parada, ele olhar ali no monitor para ver se tem aqueles traçados. Ah, não, isso aqui está fibrilando. Então, isso é importante. Então, quando você... Eu fui técnico também, né? Então, eu trabalhei em seminário de pronto-socorro e eu sempre me interessei. E eu pergunto, né? Pergunto até hoje. É o diferencial do profissional essa, né? É o diferencial. Você não é a média, né, Ricardo? Nem eu, nós não somos, né? Porque a gente sempre quer saber mais. Sim. E outra, quanto mais a gente sabe, mais a gente quer aprender, né? Quando eu era técnico, eu usava o Dubin. O Dubin foi o meu livro de eletrocardiograma. Eu adorava, que eu achava que era uma leitura fácil. E aí, quando chegava numa sala de emergência, eu, doutor, o que é isso? Me explica. Ou senão eu chamava para o enfermeiro que estava mais tempo ali, olha, o que acontece? Que droga que a gente coloca agora? Por que está esse ritmo? Então, sempre fui curioso, né? E sempre fui estudando em cima disso. Então, o técnico, ao contrário, ele é de suma importância ele saber essas especificações, pergunte mesmo para o seu enfermeiro, pergunte lá para o médico, por que faz isso? Gente, a gente tem que, se a gente tem dúvida e gosta, a gente tem que perguntar, não tem que ter vergonha, né, disso. Exatamente. Às vezes você pode encontrar uma pessoa que não te fala, mas vai ter uma que vai falar 2 vezes melhor. Então, a gente tem que encontrar um caminho. Quando você é técnico de enfermagem, você está iniciando. Então, se você é aqui lá, é a mesma coisa. Você é um técnico de enfermagem que trabalha numa maternidade. Gente, vai buscar informação sobre maternidade, estudo sobre maternidade, né? Então, assim, foca naquilo. Você gosta daquilo. Exatamente. Então, pronto-socorro. Adoro pronto-socorro. Então, é aquilo que eu vou perguntar. Qual é a minha E rotina? pronto-socorro sem parada não existe, né, Ricardo? Não tem. Ricardo, trazendo um pouquinho aqui, qual a questão que geralmente o pessoal mais erra? Uma questão assim que você que é recrutador, eu também sou, eu sei muito da área, né? As perguntas que a gente, quando é especialista, a gente capricha na pergunta que a gente entende que o aluno vai trazer a resposta. Mas a gente sabe, eu dentro do meu contexto, você do seu, qual é a pergunta, aquela assim, nossa, a maioria erra, tipo 80% é essa questão. Uma pergunta, principalmente para o técnico de enfermagem, normalmente eu gosto de colocar alguma situação. Então, eu falo, se esse paciente entra dentro do serviço de pronto-socorro, passa por uma triagem, ele sente põe a mão no peito, né? Aquela dor precordial. E esse paciente é encaminhado com você para uma sala de emergência. Qual a sua conduta ali até você fazer algumas coisas antes do médico chegar? Então, acho que é uma pergunta que às vezes o pessoal fica meio assim, gente, será que eu posso fazer isso? Não posso? Até onde? Então, eu sempre falo assim, o médico não chegou ainda. Ele ainda não chegou, mas o paciente está com você. Às vezes está você e o enfermeiro lá na sala. O que você pode estar adiantando, né? Então, às vezes eles ficam realmente, eu posso fazer isso. Então, é por isso que eu falo que é importante, hoje em dia, principalmente na parte de segurança do paciente, que é foco principal hoje, em qualquer instituição, seja privada, seja no SUS, assim, a gente ter diretrizes clínicas, tá? No momento que a gente tem alguns protocolos, diretrizes, o profissional ele pode estar atuando ali, então ele pode levar o paciente, ele pode estar monitorando, ele pode colocar os eletrodos, ele pode rodar o eletro até 10 minutos, né? Ele pode coletar, pode estar coletando ali, colocando um acesso periférico, se
Se tiver protocolo para coleta de enzimas cardíacas, vai ser feito. Quer dizer, quando o médico chega, ele já está com o eletro na mão, tá bom? As enzimas cardíacas, por ser um exame crítico, você tem um retorno de 30 a 40 minutos, já com enzimas na mão, paciente estabilizado, e você já começa a iniciar, o médico já vai estar prescrevendo já as medicações que você vai estar ofertando para o paciente. Perfeito, a proatividade, né? Então, você não pode ser um profissional assim engessado. A tua unidade, o teu hospital tem um protocolo. Eu vou colocar duas situações. Você trabalha no hospital, eu já passei por isso, então posso falar com bastante propriedade. Eu trabalhava no hospital privado que tinha todos os protocolos e o outro que não tinha. Mas quando eu ia para o outro que não tinha os protocolos implantados, eu não ficava de braço cruzado, não tem, não vou fazer não. Eu tinha o conhecimento. Então, eu fazia o melhor do que eu tinha ali naquele momento. Então, se eu tinha um eletro, eu já adiantava um eletro. Dentro do protocolo, que eu sei de outra unidade, são até 10 minutos, que é o tempo padrão ouro para você fazer, entre o paciente entrar na unidade e fazer. Então, meio que já me adiantava. Então, a gente não pode engessar muito, né? E porque eu trabalho no SUS, eu vou fazer um jeito, porque eu trabalho no privado do outro. A essência é a mesma, o conhecimento você tem. Se você tem o local que você trabalha com protocolos, e uma coisa que é muito importante, pessoal, é que as unidades, o Ministério da Saúde, ele está... eu não gosto de falar dessa palavra obrigando, mas ele está cobrando de todas as unidades de saúde que prestam assistência pelo SUS, que entrem com os protocolos, tá? Protocolo do torácica, AVC, o protocolo sepsis. Então, de qualquer forma, você vai chegar esse conhecimento em você. E como o Ricardo colocou, você está aí na sala de emergência, o enfermeiro encaminhou uma dor torácica, já corre um eletro, vai ter o comando do seu enfermeiro. Mas o enfermeiro esquece de dar um comando ali, porque ele tem que voltar correndo para a triagem, porque a gente sabe que o nosso dia a dia não é fácil, né, Ricardo? Como enfermeiro, você toma um setor, toma conta de outro, e o técnico, quando ele tem aquele expertise, a gente fala assim, esse é o meu técnico, né? A gente gosta de falar isso, Esse é né? importante. É o cara, isso é importante, né? Aquele que tem o feeling. Já vai, então, Ricardo, para a gente contextualizar, entrou na sala de emergência, ficou perdido? Vamos lá. Coloca na maca, monitorização, eletro, acesso venoso, esse é o passo a passo, mesmo, certo? Isso mesmo. É até importante, gente, quando a gente fala com um paciente com dor torácica, né, então às vezes pode ser várias outras coisas, né? Pode ser uma dor muscular, pode ser tudo, mas nós vamos tratar como IAM, tá? Então, muitas vezes o paciente chega com uma dor torácica, às vezes tem 1 hora de dor. E aí ele vai para a sala de emergência e foi feito o protocolo, né? Todo o protocolo correto, e vem enzimas normais, né? E o paciente ainda está desconfortável. A gente tem que entender que, às vezes, o primeiro eletro que você roda no paciente, que o médico avalia, às vezes ele tem 1 hora de dor e realmente ainda não fez alteração muscular, né? Então, talvez venha eletro normal, as enzimas cardíacas, que é as principais aí, né? A troponina, não vem alterada. CPK-SCND é massa, então às vezes está com muita dor, pode vir um pouquinho alterada, mas a tropo vem negativa. E esse paciente, só que esse paciente não está ainda realmente confortável para a gente pegar e dispensar ele. Então, por isso que é feito algumas vezes e é discutido a gente realmente fazer a curva, né? A gente vai, depois de 3 a 4 horas, fazer a coleta da segunda enzimas cardíacas e eletrocardiograma também. E nesse momento, o técnico é muito importante, porque ele está ali. Ele normalmente vai rodar esse eletro, e aí uma boa parte já vem as enzimas estouradas, o eletrocardiograma já vem com alteração, né? Então já vem algum quadro de isquemia, aí sim realmente aí é um serviço de UTI, hemodinâmica. Perfeito. E o interessante na nossa área é que uma especialidade ela encontra com a outra, né? Veja bem, eu sou especialista no controle de infecção, qualidade e transito aí nos protocolos gerenciáveis, né? Então tem que saber de tudo um pouquinho. Se eu tiver que atender uma parada, eu vou atender, eu sou enfermeira de formação, né? Mas a diferença do seu conhecimento para o meu em cardiologia, lógico que você estudou mais sobre esse tema. E a mesma coisa inverso, na área da qualidade, os protocolos todos. Mas o que é interessante, mesmo que você não saiba nada,
Você ter o conceito básico. O paciente chegou, você é um recém-formado. Você já ter essa informação já é uma coisa muito assim, ó. Você já vai deixar o recrutador assim, nossa, o que a gente fala, Ricardo? Às vezes vê uma pessoa sem conhecimento, chegou agora na área, mas a gente consegue lapidar, a gente consegue, ele está aberto para o novo, principalmente para o conhecimento. Isso faz uma diferença, não é, Faz sim. Ricardo? Então, assim, tem dois viés aí importantes, né? Vai, o recém-formado que chega para a gente. Primeiro, tem que ter proatividade. Isso é importante. Não é só no pronto-socorro, não é só na UTI, não é só na enfermaria. Porque eu sempre falo que muitas pessoas, eles querem emprego, não querem trabalho. Tá? Então, o profissional que sai agora, que está chegando, ele não conhece o setor. Então, aí eu falo que também parte muito da liderança, né? É para mostrar realmente o que você tem dentro da unidade. Né? Então, se tem uma sala de emergência, tem alguma coisa, leva uma pessoa lá, mostra um carrinho de emergência, mostra como que é a rotina, como que é a escala de serviço. Então, isso é importante. E com a proatividade do colaborador, realmente não tem como dar errado. Tá? Desafios Exatamente. vai ter, nós temos todos os dias. Com certeza. Todos os dias eu tenho desafios, não sou saber de tudo, nossa, tenho muitas dúvidas ainda, estou aprendendo muita coisa ainda. Eu aprendo todos os dias. Exatamente. A gente tem que, principalmente agora quem está chegando, seja humilde. Né? Isso serve para como técnico, como enfermeiro, pergunte. A humildade não custa nada, você não tem vergonha de perguntar. Né? Eu sou enfermeiro, quantas vezes eu já pedi para um técnico funcionar um acesso, porque às vezes não conseguindo, é normal, uma dúvida, pedir para um outro enfermeiro, pedir um técnico, recorrer ali uma situação que ele tem dúvida de uma aplicação da medicação ou não, pergunte, não faça na incerteza, não é nada. Então, pergunte. Isso é importante para qualquer situação. Não estou falando só de emergência, não. Tá bom? Perfeito. Ricardo, olha, tá top aqui, o pessoal tá comentando, viu? Conteúdo top, excelente conteúdo. Já trouxeram até de onde que era o jogador lá de São Caetano, lá do time de São Caetano. O pessoal tá aqui aquecido, viu? Antes da gente finalizar, eu sou recrutadora, você também é. Vou te fazer uma pergunta. Agora, eu estou perguntando. Você contrataria uma pessoa que saiu agora, fresquinha da escola, chegou lá, fez a prova, teve o conceito, né? Porque eles têm muito assim, ó. Ai, professora, eu tenho experiência. Você contrataria uma pessoa que acabou de se formar, teve lá o conhecimento, lógico, tem que passar na prova teórica, claro, né? Você não vai contratar, mas você chamaria para trabalhar no... Lógico. Recém-formado? Sim. Tá meio... E aí a pergunta, né? Mas vamos lá. Sim, com certeza, gente. Se a gente não der a oportunidade, como você vai ter experiência, né? Então, assim, eu tenho hoje, que trabalha comigo, alunos que foram meus alunos. E tiveram oportunidade, não foi com minha ajuda nem nada, não. Mandaram currículo, prova, passaram, e hoje são pró. E merecer. Então, deu a oportunidade, realmente, e eles realmente abraçaram essa ideia. Então, com certeza, numa entrevista, independente de ser recém-formado ou não, com certeza dou sim a sua oportunidade. Isso tudo depende de cada um. Né? Se você demonstrar para mim, eu sempre falo, técnico de enfermagem, enfermeiro, tem um monte. Quantas escolas aí, faculdade de enfermagem tem? Quantas escolas técnicas tem? Então, faça o diferencial, entendeu? Então, às vezes, uma coisinha que você sabe é um diferencial, né? Então, faça diferente um pouquinho, tenha postura, tenha iniciativa, pergunte. Exatamente. Né? Então, isso é importante. Dentro de uma entrevista, isso é fundamental, né? Você ser humilde. Não, fala o que você realmente sabe, fala a verdade, né? Isso
E o dia a dia vai te mostrar como você vai. Para isso existe a experiência, né? Você tem os 45 e os 90 dias. Esses 45 e 90 são os seus. Ali você vai mostrar ali realmente por que eu estou contratando você. Entendeu? Então, isso é importante. Perfeito. O sinal ficou um pouquinho ruim, mas eu consegui entender aqui o que você colocou. Não sei se você está me escutando legal, Ricardo, mas é exatamente isso, né? Eu prefiro, eu até falo, uma pessoa que chegou agora e está querendo vestir a camisa, né? Trazer toda... aprender, né? Você viu ali um medicamento, uma droga nova, vai, estuda sobre ela, estuda sobre a ação, sobre os efeitos que ela pode fazer no seu paciente. Viu ali, olha, agora eu sei o que é o ritmo chocável. Legal, você aprendeu uma coisa diferente, seja sempre aberto, né? Nós, recrutadores, a gente espera o quê? Hoje, né, até tive reuniões aí um tempo atrás, a gente falou, nossa, é bom quando você tem alguém que quer aprender. Saiu daquele modelo engessado, olha, aquele cara ali, né, que sempre está no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, e eles não estão abertos para o novo, né? Então, você que está aí, entrar dentro do mercado de trabalho, tenha essa visão. Eu e o Ricardo, eu posso falar por nós, eu conheço o Ricardo, ele também me conhece, a gente, dentro da Baixada Santista, a gente tem bastante conhecimento, conhecemos diversos profissionais, tanto da área privada como da área do SUS, e eu falo, a humildade faz a diferença. Você querer saber, perguntar, eu não acho ruim aquele aluno que pergunta, aquele colaborador que pergunta, que questiona, muito pelo contrário. Eu falo, nossa, que diferencial, né? Então, seja esse diferencial, né? Pare de olhar, olha, só aquele lá tem chance, porque um indicou, o outro indicou, mas quando a pessoa não tem conhecimento, ela não fica muito tempo naquela posição, né? Então, entre pelo conhecimento, pela sua... Você não tem habilidade porque você ainda não desenvolveu. Eu já fui recém-formada. Em 1996 eu me formei. Você, no caso aqui, a minha primeira função, eu fiquei assim, meu Deus, foi com sucesso, mas eu tinha toda uma base, todo um querer fazer. E você, diante de um setor de urgência e emergência, você tem que saber. Então, se você já está fazendo um processo seletivo voltado para um pronto atendimento, o que você tem que estudar, né? Todo o manejo de uma parada, né? Quais são os ritmos, todo esse conteúdo aqui que o Ricardo trouxe, né? E daqui para frente, aqui é só uma pitadinha, né, Ricardo? Tem muito mais coisa ainda pela frente. Tem a rotina. Tem bastante coisa, tem bastante assunto. Isso. Então, Ricardo, eu termino aqui essa live agradecendo muito aí a sua presença. Infelizmente, teve algumas variações aqui, porque a internet a gente, né, não comanda muito a estabilidade aí dela, mas foi um conteúdo rico. Eu não tinha... Eu sou suspeita a falar, que eu sou sua fã, né? Certo? Mas a gente tem um tempo aqui, né? A gente tem um tempinho aqui que a gente precisa obedecer. Então, vocês aí que estão assistindo, eu gostaria de deixar uma perguntinha lá na caixinha. Eu vou mandar para o Ricardo, ele traz, eu também posso responder. Se você tem alguma dúvida em relação a esse tema, continua lá, coloque nos seus comentários e a gente está aqui para quê? Para formar profissionais para trabalhar do nosso lado, não é mesmo, Ricardo? Para a gente trabalhar em paz aqui e falar, esse cara vai dar conta, essa menina vai dar conta. Porque o objetivo maior é o quê? Salvar vidas, dar segurança aos pacientes. E a minha intenção aqui com esse canal é justamente trazer, né, lapidar o nosso profissional, até aquele que já saiu perdido um pouquinho da escola, né, Ricardo, que acaba saindo meio zonzo. Eu tenho os meus alunos, né, dentro da minha plataforma de ensino, que eles trazem muito isso, né? Eu não me sinto preparado. E a gente está aqui para dar aquela força. Então, se você ainda pensa em subir, né? Quer fazer quer fazer um curso dentro do técnico de enfermagem, você pode ir para diversas áreas, não é mesmo, Ricardo? E a emergência é bem convidativa, né, Ricardo? Opa, com certeza. Eu estou aqui. O que precisar, eu fico à disposição aí para tirar dúvidas, auxílio.
não tenho problema nenhum, a gente sempre está falando em Lília. Então, gente, eu agradeço também aí, mais uma vez o convite. Bacana, viu? Gostando, colocando. Então, estão curtindo, acho que isso é importante. Continue nesse canal aí. Quando sempre que eu posso, assisto a Lília falando um pouquinho do início aí do pessoal no mercado de trabalho. Então, gente, se eu tivesse na minha época, né, uma professora falando tudo isso, né, uma live como essa, nossa, isso ia me ajudar muito. Então, gente, sugam sempre todas essas informações. Se você está no mercado de trabalho, sempre vai ter uma pessoa lá que quer te ensinar realmente, né? Pergunte para os professores, para os seus professores, tirem dúvidas com eles. Você está no estágio, pergunte bastante estágio, olha muito prontuário, eu sempre falo que às vezes a pessoa vai tão atrás de querer fazer a prática, mas olha o prontuário, vê essa história do paciente, entenda um pouquinho por que aquele paciente naquele momento, por que mudou aquela medicação, isso é importante, tá? E dentro na vida real, no dia a dia, também não muda, gente, né? Desafios tem todos os dias, tá? E trabalho também. Então, É verdade. faça a diferença aí. Faça a diferença no mercado de Isso aí, trabalho. Ricardo. Ricardo, um grande abraço aí, tá? E agora, meus alunos, todo mundo aqui que ouviu, que eu vi que teve gente há tempos e está aqui nos agradecendo, que tem alguma questão, eu vou dividir com você, tenho certeza que você vai responder e eu repasso aqui para eles. Muito obrigado, gratidão, e vamos à frente aí, que a gente tem muita coisa aqui para dar e também receber do lado deles, né? Que é todo esse reconhecimento que a gente já recebe e eu me sinto muito grata por isso. Um forte abraço, meu querido. Abraço, obrigado a todos. Aí pela participação. Tchau. Tchau, tchau.